Você sabia que o México, a segunda maior economia da América Latina, enfrenta desafios econômicos significativos que podem afetar não só o país, mas também os investidores que olham para ele como oportunidade? A economia mexicana tem diversos pontos fortes, mas também enfrenta problemas estruturais que precisam ser entendidos por quem pensa em investir por lá. Hoje vamos explorar esses problemas e descobrir as oportunidades e os desafios de investir no México. Fica comigo até o final para saber como que você pode se alocar na Bolsa Mexicana e tirar proveito de todo esse mercado e oportunidade que tem pela frente. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Yuri Leite, consultor e mestre em investimento, e antes da gente começar o vídeo eu peço para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. A gente tá com aquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final desse ano e a gente conta muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Se você já acompanha nosso conteúdo e gosta dos vídeos que trazemos por aqui, clica no botão de se inscrever agora mesmo. Já se você está chegando por aqui pela primeira vez, assista outros vídeos do canal, veja se você gosta, daí se você gostar, você se inscreve também. Combinado? Agora bora começar o nosso conteúdo. Para começar a nossa análise então, vamos falar sobre os pontos positivos da economia mexicana. Apesar dos diversos desafios, o México apresenta várias características que fazem dele uma economia com grande potencial. A primeira delas é a questão da localização estratégica. O México tem uma localização geográfica privilegiada, fazendo fronteira com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, e essa proximidade facilita o comércio e a integração econômica com os Estados Unidos, o que é um dos principais motores da economia mexicana. O segundo ponto é justamente a questão dos acordos comerciais. O México tem uma rede extensa de acordos comerciais, incluindo a USMCA, que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, que substituiu o NAFTA. Esses acordos proporcionaram ao México acesso preferencial a vários mercados, tornando um dos países mais integrados comercialmente no mundo. O terceiro ponto para a gente destacar aqui é o setor industrial forte. O México possui uma base industrial muito diversificada, com destaque para a produção automotiva, eletrônicos e manufatura de alta tecnologia. Muitas empresas globais estabeleceram fábricas lá no México para aproveitar da mão de obra qualificada e também de baixo custo, além dos benefícios fiscais que também são oferecidos pelo governo por lá. E aí a gente entra no quarto ponto, que é o crescimento do setor de serviços. O setor de serviços, especialmente o turismo e os serviços financeiros, tem se expandido rapidamente lá dentro do México. Inclusive, até o próprio Nubank começou a trabalhar lá no México justamente para fazer bancarização mais rapidamente por lá. O México é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, gerando uma fonte significativa de receita em moedas estrangeiras, coisa que eu já mencionei aqui no canal, quando a gente falou lá do vídeo da Turquia. Quando alguém vai fazer turismo num local, ele normalmente se programa para gastar uma certa quantidade de dinheiro, ele gasta aquela quantidade de dinheiro por lá. Se ele não tiver gasto todo o dinheiro, normalmente ele gasta um pouco mais no final da viagem, aí ele injeta dinheiro automaticamente ali na veia da economia. Então movimenta mais a economia. O turismo é um dinheiro entrando na tora, né? Tipo, direto no setor produtivo, no setor do turismo, que expande para outras coisas, já que o turismo, a pessoa que vai fazer o trabalho acaba indo para outros locais e tal, vai e volta, e o dinheiro circula dentro da economia. O quinto ponto para a gente mencionar aqui como, potencial oportunidade para o México são a questão dos recursos naturais. O México, ele é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, prata, entre outros diversos minerais. A exploração e exportação desses recursos continuam sendo uma parte importante do PIB do país, que depende desses pontos para crescer e se manter desenvolvendo, ter cada vez maior o seu percentual no PIB. Esses pontos positivos destacam a resiliência e o potencial da economia mexicana, fazendo do país uma opção atrativa para investidores que buscam oportunidades em mercados emergentes. Agora que você já entendeu os pontos positivos, vamos falar agora das questões negativas. Apesar desses diversos pontos positivos, o México tem uma série de problemas estruturais que limitam seu crescimento e estabilidade ao longo do prazo. A primeira delas é a grande dependência dos Estados Unidos. Embora a proximidade e a relação comercial com os Estados Unidos seja uma grande vantagem, feito a gente acabou de mencionar, essa dependência também representa um risco. Qualquer desaceleração da economia americana ou mudanças nas políticas comerciais ou até mesmo as tensões diplomáticas podem impactar diretamente a economia mexicana, e isso representar um grande problema para o povo mexicano e para os investimentos lá no México. O segundo ponto é a questão da desigualdade social e econômica. A desigualdade social e econômica é um problema muito grave no México. Grande parte da população vive em condições de pobreza, com acesso muito limitado à educação de qualidade, saúde e oportunidade de emprego. Isso limita o desenvolvimento do capital humano e perpetua o ciclo de pobreza, onde as pessoas mais pobres não conseguem se desenvolver e galgar, ganhar salários maiores, mudanças de vidas e tudo mais. O terceiro ponto é a questão da corrupção e insegurança lá no México. A corrupção é endêmica no México e afeta todos os níveis do governo, até mesmo o setor privado. Além disso, a insegurança, especialmente ligada ao crime organizado e ao tráfico de drogas, tem um ambiente de negócios instável,
afastando investimentos e dificultando o desenvolvimento econômico da região. O quarto ponto para mencionar aqui é a questão da infraestrutura deficiente, e apesar dos diversos esforços do governo, a infraestrutura do México ainda é inadequada, especialmente em áreas rurais. A falta de investimento suficiente em infraestrutura básica, como transporte, energia e saneamento, limita o crescimento econômico, aumenta os custos operacionais das empresas e reduz a competitividade do país frente a outros lugares no mundo que possuem uma infraestrutura muito mais adequada para poder fazer esse transporte. O quinto ponto para a gente mencionar aqui é a instabilidade política, já que a política mexicana ela é marcada por mudanças frequentes e uma certa incerteza. As reformas econômicas e políticas muitas vezes são interrompidas por mudanças de governo e as políticas populistas podem afastar investidores estrangeiros. Esses desafios precisam ser levados em consideração ao avaliar o potencial do crescimento do México, e eles destacam a necessidade de uma abordagem cautelosa e bem informada antes de você estar se alocando na bolsa mexicana. Agora que já discutimos pontos positivos e negativos da economia mexicana, vamos nos concentrar nas oportunidades e desafios de se investir lá no México. Vamos começar então falando aqui das oportunidades. O primeiro deles é a questão do mercado em crescimento. O México oferece oportunidades significativas em setores em crescimento, como o de manufatura, tecnologia e ainda parte de serviços. A integração com a economia global, especialmente através de acordos comerciais, abre portas para investimentos estrangeiros nessas áreas que tendem a ganhar poder, ganhar força e transformar então a economia mexicana nos próximos anos. O segundo ponto é a questão da expansão da classe média. O crescimento da classe média no México cria demanda por bens de consumo, serviços financeiros e habitação. Investir em setores que atendem a essa população pode ser uma estratégia lucrativa no longo prazo, pois você tende a ter um setor que vai ter uma demanda crescente. O terceiro ainda é a questão dos recursos naturais e a parte de energia, já que o México possui vastos recursos naturais que ainda estão subexplorados. O setor de energia, em particular, oferece oportunidades especialmente com as reformas recentes que abriram o mercado de petróleo e gás para investidores privados e estrangeiros. O quarto ponto a ser mencionado é a proximidade com os Estados Unidos, já que investir no México também permite que os investidores se beneficiem da proximidade com os Estados Unidos, aproveitando da infraestrutura existente e as cadeias de suprimentos que estão integradas. Vale ressaltar que nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente viu várias teses de investimento relacionadas ao nearshoring, que é basicamente você trazer as cadeias de produção global para perto dos Estados Unidos ou para perto de nações amigas, para não ficar dependente só da China. Isso também com a questão do friendly shoring, que é quando você traz para nações amigas, em específico, não só perto, mas perto e que sejam amigas. E o México está em ambos os casos, que ela está literalmente embaixo dos Estados Unidos e é amiga dos Estados Unidos. Então, essa questão de trazer essas cadeias de suprimento pode também desenvolver muito aí o México. Vamos falar agora da questão dos desafios. O primeiro deles é o risco político e econômico, já que investir no México requer uma análise cuidadosa do risco político e econômico, as mudanças frequentes nas políticas governamentais, a instabilidade política e a vulnerabilidade a crises econômicas globais são fatores que podem impactar negativamente aí os seus investimentos caso você decida investir lá no México. O segundo ponto é a questão da corrupção, que a gente já mencionou, e também a burocracia. A corrupção e a burocracia podem dificultar a realização de negócios lá no México, e empresas estrangeiras podem enfrentar dificuldades para obter licenças, contratos e proteção legal adequada. Esses desafios exigem que os investidores tenham estratégia para lidar com essas questões, caso você queira se alocar no México, mas não através de bolsa de valores, por exemplo, mas abrindo algum negócio, alguma coisa lá pelo México. A terceira é a questão da insegurança, que a gente também comentou que lá é muito vasta, e o crime. O crime organizado e a insegurança continuam sendo preocupações sérias para investidores no México. Algumas regiões do país são particularmente mais afetadas pela violência, o que pode aumentar os riscos operacionais e de segurança caso você se aloque em regiões que sejam justamente mais perigosas. O quarto ponto aqui é a dependência de exportação, já que a economia mexicana é altamente dependente de exportações, especialmente para os Estados Unidos, como a gente já mencionou. Qualquer interrupção no comércio internacional ou mudanças nas políticas comerciais americanas podem afetar significativamente a economia e os retornos sobre os investimentos que estejam alocados lá para as exportadoras. Mas não só para as exportadoras, vale ressaltar, já que uma vez que a exportadora ganha menos, ela vai contratar menos, se ela contratar menos, as pessoas recebem menos dinheiro, menos pessoas consomem, então outros locais da economia também são vastamente afetados. Para os investidores, as oportunidades do México são muitas, mas os desafios não devem ser subestimados. Uma abordagem diversificada e a consulta com especialistas locais podem ajudar você a mitigar os riscos e maximizar os seus retornos se você se decidir alocar lá no México. Bom,
Nesse exato momento, você já entendeu os pontos positivos e negativos, a gente já falou sobre as oportunidades e desafios. Falta a gente falar então como que você pode fazer para investir lá na Bolsa Mexicana ou para aproveitar dessas oportunidades que o México está oferecendo. E por fim, é justamente isso que a gente quer falar agora, né? Como que você se aloca por lá em diferentes formas para você poder, caso queira, fazer seus investimentos por lá. O primeiro é acesso direto à Bolsa Mexicana, que é uma maneira mais fácil, né? Você pode diretamente investir no México e isso você usa a Bolsa Mexicana, que é a BMV. A BMV é a segunda maior bolsa da América Latina e oferece uma ampla gama de ações, incluindo grandes empresas mexicanas como América Móvil, Grupo Bimbo e Cemex. Para investir diretamente lá na BMV, você precisará de uma conta e em uma corretora que ofereça acesso a mercados internacionais. Algumas corretoras globais permitem que investidores estrangeiros comprem ações listadas na Bolsa Mexicana, proporcionando uma forma simples de participar no mercado local. Agora, aqui no Brasil, eu não tenho ciência de nenhuma corretora que ofereça isso. Você teria que procurar as corretoras lá fora para poder fazer isso. A segunda forma é através dos ETFs e fundos de investimento. Se você preferir uma abordagem mais diversificada para investir, você pode então fazer essas alocações através dos ETFs, que são os Exchange Trade Funds. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando em detalhes tudo que você precisa saber sobre os ETFs. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para caso você queira assistir. E os ETFs eles replicam o desempenho dos índices mexicanos, como o índice IPC, que é o índice de preço e cotação, que é o principal indicador de desempenho da BMV. Os ETFs oferecem uma forma muito prática de se expor ao mercado mexicano sem a necessidade de você comprar ações individuais. Além disso, existem fundos de investimentos que focam nos mercados emergentes, incluindo o México como uma das várias opções, permitindo uma diversificação ainda maior. A terceira forma é através dos ADRs, né? American Depository Receipts, que é uma outra maneira de investir no México sem precisar comprar ações diretamente lá na BMV. Daí as ADRs são recibos depositários americanos que representam as ações de empresas estrangeiras que são negociadas lá na bolsa dos próprios Estados Unidos. Várias empresas mexicanas como a América Móvil, o Grupo Televisa, têm ADRs listados nos Estados Unidos e investir em ADRs permite que você se beneficie das regulamentações e da liquidez das bolsas americanas, ao mesmo tempo que se expõe ao mercado mexicano sem necessariamente correr o risco de ter o dinheiro lá no próprio México. A quarta forma de alocação são os investimentos em imóveis. Além das ações, o setor imobiliário mexicano também oferece oportunidades muito boas de investimento. A crescente demanda por habitação, especialmente nas grandes cidades, e o desenvolvimento dos projetos turísticos em destinos populares, como Cancún e Riviera Maya, criam oportunidades muito lucrativas no setor imobiliário. Você pode investir diretamente em propriedades ou em fundos imobiliários que focam no mercado mexicano. A vantagem dos fundos imobiliários é que eles permitem diversificação e são geridos por profissionais, o que pode mitigar muito do risco que você vai estar correndo. Mas enfim, investir na Bolsa Mexicana pode ser uma excelente maneira de diversificar o seu portfólio e aproveitar o crescimento de um mercado emergente. No entanto, é importante lembrar dos riscos envolvidos e considerar uma estratégia bem planejada que leve em conta o cenário político e econômico do país. Consultar um profissional de investimento com experiência em mercados internacionais pode ser crucial para tomar decisões mais bem informadas. Pois é, pessoal, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo e de já se inscrever no canal. A gente tá com aquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Já se você está em busca de uma consultoria personalizada para atingir os seus objetivos financeiros, eu recomendo que clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado para acessar o nosso site. Por lá, você poderá descobrir as diversas vantagens de ter um consultor financeiro à sua disposição e poderá agendar uma reunião gratuitamente comigo para a gente ver como é que eu posso te ajudar. Por fim, confira os links aqui embaixo na descrição para diversos vídeos que podem te interessar ou assista ao vídeo que aparecerá aí na tela selecionado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.